Ok, irmãos, então vamos para a nossa sexta aula. E nessa aula nós vamos entrar na análise do capítulo 2, especialmente os versículos de 1 a 10. Então vamos nos lembrar daquilo que nós vimos na aula passada. Nós entramos na aula passada, irmãos, naquela parte da segunda sessão do livro de Pedro, em que Pedro agora ele vai falar de teoria e prática ao mesmo tempo. Ele vai mostrar como aquela salvação exposta nos versículos 13 até 12, como esta salvação possui resultados práticos, resultados étnicos, como a nossa nova posição em Cristo produz uma nova postura neste mundo, um novo comportamento neste mundo. E o que nós vimos é que Pedro enfatiza 4 aspectos da ética cristã. O primeiro deles está no versículo 13. Ele diz para prepararmos as nossas mentes e sermos sóbrios, para esperarmos pela graça que nos será dada na revelação de Cristo. Então, o primeiro aspecto da nova vida em Cristo é a esperança. O crente ele possui uma viva esperança e ele precisa então viver de acordo com esta esperança futura. Não guiar a sua vida com base no fato de que vai morrer, mas com base no fato de que vai encontrar-se com Cristo no futuro. O segundo aspecto está dos versículos 14 a 16 e é o da santificação. Pedro nos chama a nos despojarmos das velhas formas, a não nos amoldarmos mais à forma de viver deste mundo, a lembrarmos do Deus que nos chamou, que é santo, para que nós sejamos santos também. Então, uma outra implicação da salvação é a busca da santidade. O crente, ele vive em busca de santidade. O terceiro resultado da salvação, o terceiro aspecto, então, da ética cristã, vai dos 17 ao 21 do capítulo 1, que é o temor a Deus. Então, Pedro diz para temermos a Deus como peregrinos neste mundo. Então, nossa prestação de contas não é ao imperador, porque nós não pertencemos ao mundo do imperador. Nós somos peregrinos por aqui e vamos prestar contas com Deus um dia. Então precisamos temer mais a Deus do que ao imperador, porque nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento por meio do sangue de Cristo. Então nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos agora ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, versículos 22 a 25, o amor ao próximo. O quarto resultado da salvação, o quarto resultado prático é o amor ao próximo. Deus nos regenerou, preparou o nosso coração para que amássemos os nossos irmãos. Então, se somos salvos, precisamos viver em esperança, santidade, temor a Deus e amando ao próximo. Foi isso que nós vimos na aula passada. Agora, então, vamos aqui para o nosso esboço, para que a gente possa entender o que nós vamos ver nessa aula de agora. Então, vamos lá. Ok, irmãos. Então, vendo aqui o nosso esboço, nós estamos na seção de número 2. E, então, nós já vimos aqui os versículos 3 a 12, que fala sobre a preciosa salvação que nós temos. Depois, os versículos 13 a 25, que falam sobre uma nova forma de vida. Então, visto que somos salvos, temos uma nova forma de viver. E agora, um povo de Deus. Então, visto que somos salvos e temos uma nova forma de viver, nós precisamos viver como o povo de Deus. Precisamos reconhecer a nossa identidade como povo de Deus, ok? Então é este o aspecto, este é o ponto aqui dos versículos de 1 a 10, certo? Então você vai notar que nesse trecho dos versículos 1 a 10, o apóstolo Pedro vai citar bastante o Antigo Testamento para que
aqueles crentes que estavam lendo a sua carta e nós adquiramos uma compreensão bíblica e sólida da nossa identidade como povo pertencente a Deus. E sendo então povo pertencente a Deus, nós somos distintos do povo das trevas e temos uma função como povo, ok? Então é isso que nós vamos ver aqui nessa aula, agora do capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então, começando aqui o versículo 1 do capítulo 2. Note que o versículo 1, irmãos, tem mais um conectivo aqui, que é o portanto. Então, se você tem feito as matérias de análise comigo, você sabe do meu conselho de sempre atentar para as conjunções. Elas são fundamentais para que você compreenda o fluxo do raciocínio. Então, quando o apóstolo Pedro diz, despojai-vos, portanto, a que ele está se referindo? Ele está se referindo ao que foi dito anteriormente. Ele falou a respeito do amor ao próximo no versículo 22. Então, é nisso que ele está dizendo o portanto. Visto que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, visto que nós fomos transformados interiormente por intermédio do Evangelho, visto que o Evangelho tem efeito em nossas vidas, então existe um resultado. Portanto, certo, irmãos? Então veja aqui a conexão. Então ele estava falando da regeneração. E agora, então, ele vai falar de uma regeneração prática. Cristo transformou as nossas almas. Agora é nossa vez de transformarmos o nosso comportamento. Por isso aqui ele diz no versículo 1, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Então veja aqui o uso de um particípio. Pedro continua com o mesmo formato do texto anterior, certo? De colocar um particípio que nos prepara para a oração principal, que é desejai ardentemente. Essa é a oração principal. Então o que é preciso para desejar ardentemente o genuíno leite espiritual? É preciso um processo de despojamento, um processo de retirada. E ele então alista aqui, irmãos, 5 pecados de atitude e linguagem que prejudicam os nossos relacionamentos. Ele fala a respeito de maldade, que também poderia ser traduzido como malícia, que é uma vontade obscura, é você usar as pessoas em seu próprio benefício. Isso é um ato de malícia, isso é um ato de maldade. E também dolo, certo? E a palavra dolo é a tradução literal da palavrinha grega dolon, que ela tem a ideia de desonestidade, de você enganar o próximo. Então você está despojando-se da malícia, maldade e do engano ao próximo, da hipocrisia, que é quando você finge que é piedoso, finge que ama, mas por dentro você tem a maldade e o dolo, e a inveja, certo, irmãos? Que é um descontentamento com o que tem e desejo indevido pelo que o outro tem, e toda sorte de maledicências. E as maledicências, irmãos, são as críticas, as mentiras, as fofocas que nós falamos dos outros. Tudo aquilo que você fala para um terceiro que prejudica algo de alguém, isso é chamado de uma maledicência. Então, o que Pedro está ensinando aqui é que algo precisa ser retirado da nossa vida para que nós desejemos o leite espiritual.
Então ele está dizendo aqui que para obedecermos e desejarmos a palavra de Deus, nós precisamos tomar uma decisão de abandonarmos as nossas práticas pecaminosas do passado. Nós precisamos nos despojar. O mundanismo, irmãos, ele é um empecilho para o desejo pela palavra de Deus. À medida que você não se conforma com este século, Paulo disse em Romanos capítulo 12, você conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a palavra de Deus. À medida que você não anda como um nécio, Paulo ensinou isso em Efésios capítulo 5, remido o tempo porque os dias são maus, você não se embebeda com vinho, mas se enche do Espírito. Então, para que a gente possa valorizar a palavra de Deus, é preciso primeiro desvalorizar o mundo, desvalorizar os nossos velhos hábitos, desvalorizar a nossa carne, o nosso pecado. Então, uma vez que você desvaloriza a velha forma de se viver, você então deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, uma vez que os discípulos de Cristo, eles se despojam dos velhos desejos e motivos, eles agora precisam crescer. Uma vez que há uma regeneração interior e uma vez que nós regeneramos os nossos atos, nós precisamos agora começar a crescer na nossa salvação, crescer nesse novo estilo de vida. Então veja, irmãos, que aqui os versículos 1 a 10 é um chamado ao reconhecimento de quem nós somos. Nós precisamos crescer neste reconhecimento. Nós precisamos crescer para salvação. E o que nos dá o crescimento para a salvação, ou seja, o que nos faz crescer até o dia da nossa salvação na vinda de Cristo, é a palavra de Deus. Então nós precisamos desejar, como um bebê recém-nascido, a palavra de Deus. E, irmãos, nenhuma comida é mais essencial do que o leite materno para o recém-nascido, ok? Então o que Pedro está dizendo é que nós devemos considerar a palavra de Deus como fundamental para as nossas vidas, para o nosso crescimento na salvação. E então, o versículo 3, irmãos, você tem aqui uma citação, na verdade, o início de uma série de citações do Antigo Testamento que o apóstolo Pedro ele vai fazer. Aqui você tem uma citação do Salmo capítulo 34 e versículo 8, ok? Onde lá o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então aqui o apóstolo Pedro usa a mesma palavra, a mesma ideia. Se é que já tendes provado que o Senhor é bom. Então aqui ele está utilizando este se, que na língua grega, irmãos, é uma condicional de primeira classe, certo? Então deixe-me explicar o que é uma condicional de primeira classe para vocês. É quando, irmãos, o se, ele funciona como um já que, ok? Então a ideia aqui não é de impor uma hipótese, dada a hipótese que vocês já experimentaram a bondade de Deus. Ao invés disso, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é a mesma ideia lá de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Quando ele diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo.
A ideia aqui é de um pressuposto. Então, o que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é que uma vez que você experimenta que o Senhor é bom, você deseja o genuíno leite espiritual. Então, uma vez que você experimenta a bondade do Senhor, você deseja o crescimento para a salvação. Obviamente que aqui certamente também tem uma leve ideia de condição, por isso que é chamado de condicional, mas não é o forte aqui, não é a condição. O forte aqui é a constatação. Então, o que Pedro está dizendo é desejar o leite espiritual para que vocês tenham o crescimento em vista do que vocês já provaram que Deus é bom. Então, uma vez que você provou a salvação, uma vez que você reconhece a bondade de Deus na sua salvação, na sua nova vida, você precisa desejar o crescimento que vem pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um instrumento fundamental para o nosso reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. Então, quando nós lemos e estudamos e aprendemos da palavra de Deus, nós estamos sendo alimentados e crescemos na nossa salvação. Nós crescemos para esta salvação futura. Nós crescemos no reconhecimento do que nós somos e daquilo que está guardado para nós e de como nós devemos viver. Então, tudo o que Pedro disse na aula passada, irmãos, que nós vimos na aula passada, resume-se nisso. Resume-se na palavra de Deus. À medida que você conhece a palavra de Deus, estuda e aprende e se alimenta da palavra, a sua esperança aumenta, a sua santificação aumenta, o seu temor a Deus aumenta, o seu amor ao próximo aumenta. Ok? Então, avançando aqui, agora dos versículos 4 até o 8, Pedro então vai utilizar, irmãos, uma série de citações do Antigo Testamento para ressaltar a importância de reconhecermos e sermos edificados como povo de Deus, como igreja de Deus. Veja aqui a ideia que ele diz no versículo 4. Chegando-vos para ele, e então ele continua a oração em sois edificados, casa espiritual. Então agora ele vai nos chamar a sermos edificados como casa espiritual. Ele vai nos chamar a reconhecer a nossa posição de igreja no plano de Deus, a crescermos e sermos edificados como igreja. Então veja que ele acabou de falar em crescimento para a salvação. Agora ele vai levar o assunto a termos de igreja, de corpo. Então a igreja, ela é edificada, ela cresce, ela está em processo de construção, mas ela é uma casa espiritual. E como é que a igreja, então, cresce para a salvação? Como é que a igreja, então, é edificada? Em primeiro lugar, ele diz, chegando-vos para ele, aqui no versículo 4. E mais uma vez você tem no chegando-vos aqui, irmãos, o uso de um particípio. E esse particípio aqui, irmãos, ele tem uma ideia de um ato contínuo, um hábito que você deve possuir. Então o que ele está dizendo é que é necessário uma constante associação e comunhão entre os crentes com o Senhor Jesus Cristo.
Então, a igreja, para crescer, ela precisa de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, certo? Por quê? Veja que agora Pedro, ele vai fazer aqui um paralelismo. Ele vai chamar Jesus de a pedra, e ele vai manter esse termo para Jesus durante muito tempo ainda no texto. Ele diz que ele é a pedra que vive, a pedra viva, certo? Então, Jesus é uma pedra que produz vida. Então, ele foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela foi eleita e preciosa. Então, Deus definiu Jesus como uma pedra eleita e preciosa que produz vida. E sendo Pedro escrevendo isso, irmãos, você tem um texto que lança bastante luz no texto de Mateus 16, que fala lá onde Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você tem Jesus falando em edificação da igreja aqui também. Na verdade, Pedro falando de edificação da igreja aqui também. E qual é a pedra que Deus elegeu para dar vida e crescimento para a igreja? Foi o Senhor Jesus Cristo. E então, o versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas. Então, ou como pedras que vivem. Então, você tem aqui uma associação no versículo 5 entre Jesus e os crentes. Assim como Jesus é uma pedra viva, a igreja edificada sobre esta pedra também é viva. Então, a pedra que é edificada sobre Jesus é uma pedra viva. Pedro, então, está falando aqui, irmãos, da igreja como um corpo de Cristo, uma edificação em torno do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ver o apóstolo Pedro utilizando mais uma vez a preposição para denotar propósito. E notem, irmãos, como essa preposição aparece muitas vezes aqui. Nós fomos chamados, isso foi feito em nós para isso. Então, para que foi que nós fomos ou somos edificados? Uma casa espiritual, um templo espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro, então, aqui, irmãos, está simplesmente pegando o motivo do templo do Antigo Testamento e aplicando na igreja. O templo era uma casa física. A igreja é uma casa espiritual. O templo tinha os seus sacerdotes, mas os próprios membros da igreja são os sacerdotes. No templo eram oferecidos sacrifícios. Nós também oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, aroma agradável a Deus. Só que antes o sacrifício era feito por intermédio de bois e carneiros. Agora o sacrifício vem por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós celebramos o Cordeiro que foi morto, nós celebramos o Evangelho, nós celebramos a salvação, a graça de Deus. Quando nós celebramos isso, nós estamos oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Então, o que Pedro está querendo que nós reconheçamos? Que nós somos o templo vivo do Senhor Jesus Cristo. Que nossa função neste mundo é servir, a igreja servir como tabernáculo, como templo do Senhor, templo de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, isso é um aspecto importante que nós reconheçamos no plano de Deus em relação à nossa identidade. A igreja é o templo de Deus. Então agora ele vai começar aqui, irmãos, uma série
de 3 grandes citações do Antigo Testamento para mostrar essa diferenciação entre a nossa identidade como povo de Deus, como templo, como corpo de Cristo e a identidade do mundo. Ele diz no versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Versículo 6, irmãos, é uma citação de Isaías 28, versículo 16, que diz lá, eis que ponho em Sião um alicerce, uma pedra provada, pedra preciosa, de esquina de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará ou não será envergonhado. Então veja que existe uma citação quase perfeita aqui, certo? Provavelmente Pedro está citando aqui a Septuaginta, visto o grego tão semelhante. Mas enfim, Pedro aqui está mostrando, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo foi uma pedra eleita e preciosa e uma pedra angular. O que é uma pedra angular? É um suporte visível no qual, ou o qual mantém a estabilidade de uma construção. Se você tira a pedra angular, a construção desaba. Então Jesus é essa pedra angular. É essa pedra que foi colocada em Sião, ou seja, em Jerusalém, na nação de Israel. Então, o judeu que não crer nessa pedra é envergonhado, mas aquele que crer nessa pedra não é envergonhado. Então, Deus estabeleceu agora, irmãos, um novo alicerce para o seu povo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o versículo 7 diz, para vós, portanto, os que credes, essa pedra é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. E agora o apóstolo Pedro está citando o Salmo 118, versículo 22, que diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que foi rejeitado pela nação de Israel, acabou se tornando a pedra angular do povo de Deus, de tal forma que aquele que não é construído sobre essa pedra, ou não é uma pedra colocada sobre esta pedra, é envergonhado, é rejeitado, ok? E é essa a ideia do versículo 8. Agora uma citação de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Então ele vos será para o santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às 2 casas de Israel. Então é isso que diz o versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa ou escândalo. E então o versículo 8 explica, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Note, irmãos, aqui, a palavra desobediente, ela tem a ideia, isso vai aparecer posteriormente aqui no livro de Pedro, certo? A palavra desobediente, ela tem a ideia de alguém que rejeita o evangelho. Então, o evangelho, ele diz, estabeleça a sua vida no Senhor Jesus Cristo. Faça parte do povo de Deus por meio do Messias, o Senhor Jesus Cristo. É considerado um ato de desobediência essa rejeição. Então a palavra traduzida aqui no versículo 8 como desobedientes, ela tem a ideia de que eles rejeitaram a palavra, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo. E então o versículo 8 diz no final, para o que também foram postos. Ou seja, visto que eles desobedeceram e rejeitaram a palavra,
eles também foram postos para a rejeição. O ponto então de Pedro aqui, irmãos, é fazer um contraste entre aqueles que estabelecem a sua vida sobre o Senhor Jesus. Estes são o povo de Deus, porque Deus constituiu Jesus como a pedra deste novo povo, deste novo templo, desta nova casa de Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, eles também serão rejeitados. Eles estão tropeçando na pedra angular. Eles estão retirando a pedra angular e essa é uma casa que vai desabar. Então você tem aqui um texto extremamente relacionado aos judeus. Como eu mencionei a vocês, irmãos, no início dessa carta, ou no início dessa matéria, muito provavelmente aqui Pedro tem em mente os seus leitores judeus, certo? Por quê? Porque você tem aqui uma citação e um conhecimento do Antigo Testamento que certamente a maioria dos gentios não tinham. Então o que Pedro está quase que certamente querendo fazer aqui é ajudando aos seus leitores judeus a reconhecerem que a igreja é o povo de Deus, que na igreja, no Novo Testamento, é que Deus tem o seu povo formado de judeus e gentios, formado de todo aquele que é uma pedra alicerçada sobre a pedra angular. Que todo aquele de Israel, ou mesmo dos gentios, mas especialmente de Israel, que rejeitou esta pedra, ele também será rejeitado. Então Pedro está nos chamando aqui a reconhecermos a nossa posição como povo de Deus. E então ele conclui nos versículos 9 e 10, mais uma vez não fazendo uma citação direta do Antigo Testamento, mas fazendo agora uma alusão direta ao texto de Êxodo, capítulo 19. Ele diz, vós, porém, então veja aqui o porém, certo? Está fazendo o contraste com aqueles que rejeitaram a pedra angular. Então vós quem? A igreja, os seus leitores, as igrejas que estavam lendo essa carta. Vocês são, e agora ele vai citar, irmãos, uma série de elementos que no Antigo Testamento eram aplicados à nação de Israel. Então lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, é dito lá, e vocês são para mim reino sacerdotal e nação santa. Então ele começa chamando a igreja de uma raça eleita, confirmando aqui, ou repetindo o que ele falou no início da carta. Nós somos um povo eleito de Deus. Assim como a nação de Israel era um povo eleito de Deus no Antigo Testamento, e continua sendo, irmãos, porque a eleição não é por obras, a eleição é por graça, certo? Então, Deus não pode negar a eleição que fez com a nação de Israel, mas assim como Israel foi raça eleita, a igreja agora é um povo eleito, certo? Então, essa é a nossa grande identidade. Nós somos o povo escolhido por Deus para sermos os seus filhos, para sermos os seus servos. E então ele utiliza aqui aquelas duas citações de Êxodo 19. Nós somos um sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes. Então existe um reino, todos nós reinamos com Cristo e vamos reinar com Cristo, e somos sacerdotes com Cristo, como nós vimos agora há pouco. Uma nação santa, um povo separado e consagrado por Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A expressão aqui, irmãos, propriedade exclusiva de Deus, ela tem a ideia de preservada por Deus. É esse o ponto de Pedro. Povo preservado
por Deus. Tudo isso mantido, irmãos, ou continuando ideias do Antigo Testamento. Muito embora eu precise explicar para vocês um detalhe aqui. Enquanto estas descrições, irmãos, que são dadas aqui para a igreja, foram dadas todas no Antigo Testamento para a nação de Israel, é um erro hermenêutico você afirmar que isso significa que a igreja ela substitui Israel no plano de Deus, de tal forma que Deus não tem mais nenhum tratamento específico com a nação de Israel no futuro, quando a nação não estiver mais endurecida, como argumenta Paulo em Romanos 9 a 10, ok? Então o ponto que eu quero fazer aqui é evitar um erro que muitos cometem nesse texto. Muitos leem aqui esse texto e dizem: se Pedro está pegando o que foi dito a Israel e aplicando na igreja, isso significa que a igreja é o Israel do Novo Testamento. Esta é uma conclusão precipitada, visto que o Novo Testamento nunca chama a igreja de Israel e nem os gentios de judeus, ok? Então, qual é a conclusão correta que nós devemos chegar? A conclusão correta que nós devemos chegar, irmãos, é que se a nação de Israel quiser ter aquilo que foi dado a ela, ela precisa estar estruturada sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a pedra angular. Então, a nação de Israel é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa? Sim, mas hoje isso só é desfrutado por aqueles que estão sobre Cristo, consequentemente estão dentro da igreja. Então a igreja é a união de judeus e gentios por meio do evangelho no Senhor Jesus Cristo. Então o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que está sob a pedra angular. E o gentio que está sobre a pedra angular, junto com o verdadeiro judeu, eles formam a igreja, essa nação santa, esse povo. E note aqui, então, a ideia de propósito. Para que, então, nós somos isso? Para proclamarmos as virtudes, os atributos daquele que nos chamou. Então, veja que aqui Pedro está falando de um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, versículo 10, ele conclui citando aqui o texto de Oséias, capítulo 2, versículo 3. Tu és meu povo, chamarei povo a não meu povo, e amada a que não era amada. Então aqui ele está dizendo que Deus nos chamou das trevas, antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Então qual é o grande ponto aqui, irmãos, de Pedro? É o reconhecimento de que nós somos povo de Deus. Nós não somos cidadãos romanos, brasileiros, americanos. Em última análise, nós somos povo de Deus. Por isso, precisamos viver como tal. Nós somos uma nação de Deus e fomos chamados para espelhar, proclamarmos as virtudes de Deus, daquele que nos transformou, nos regenerou, nos salvou, nos deu uma nova vida, uma nova forma de viver, que nos dá o alimento. Este Deus que antes, que nos colocou sobre a pedra angular, é deste Deus que nós pertencemos. Nós somos um povo deste Deus. Aqui ecoa-se também o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3. Nossa nação está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso povo, nossa nação, não é aquela governada pelo presidente, pelo rei, pelo imperador. Nós somos um povo de Deus. Essa é a nossa identidade no plano de Deus. Nós pertencemos ao povo
de Deus. Nós somos agora o que Israel foi no Antigo Testamento, o canal da graça de Deus para este mundo. Então vamos encerrar a nossa aula aqui, certo? Na próxima aula a gente revê, reorganiza aquilo que nós vimos resumidamente e avançamos na nossa análise de 1 Pedro. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.